Olá, queridos, que Deus abençoe a todos, derramando uma nova unção a cada dia. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez aqui, né? Para junto termos aqui um momento de meditação, uma palavra do Senhor, que com certeza vai ser ministrada na sua vida, na minha vida, e com certeza Deus, Ele tem algo a acrescentar ao nosso coração. Eu gostaria de começar a nossa live hoje falando justamente sobre a mensagem que Deus nos deu no domingo. Nesse domingo, Deus nos deu uma palavra muito interessante e eu ainda continuo meditando sobre esta palavra. Foi muito precioso da parte de Deus ali, em que nós tivemos uma direção de Deus ali para falar a respeito da tristeza, da depressão. E então eu quero começar aqui agradecendo a Deus por todas as pessoas que estiveram conosco ali, né? Já nesse domingo, tiveram ali a oportunidade de junto a gente poder ouvir uma palavra, a gente compartilhar um tempo precioso da parte de Deus, que foi justamente esse domingo agora. Nós temos assim sido muito agraciados por Deus com palavras, com revelações, e eu quero louvar a Deus pela essa direção que Ele está dando para a igreja dele nesse momento. Essas mensagens que Deus está trazendo para a igreja nesse momento têm sido assim fortalecedor, correto? Eu tenho certeza de que Deus ele tem algo grande para fazer na sua vida, na minha vida, e nós estamos aqui juntos até porque cremos nessas palavras. No domingo passado agora foi tremenda a nossa mensagem. Nós meditamos lá em Salmos. Paz, Dona Alda, já chegou aqui Dona Alda, já chegou aqui o Paulo Coutinho, já chegou a Rosângela, já chegou a Dias, chegou a Elisângela, a Beatriz também já está conosco, o pastor Denilson também acaba de entrar, e nós estamos assim vivendo um período muito interessante da palavra de Deus. Por quê, queridos? Como eu estava falando, nós começamos a falar neste domingo sobre o perigo da tristeza e da depressão, principalmente nesses dias em que nós estamos vivendo aí essa pandemia. E ontem, então, foi assim, um revelar da parte de Deus, a mensagem que Deus me deu. Eu gostaria até de pedir aos pastores, né? Eu vou criar aqui essa live falando um pouco sobre isso. E eu gostaria de pedir aos pastores que ministram as lives, o pastor Gilberto, que ainda não chegou por aqui, já deve estar chegando aí, o pastor Paulo também já deve estar chegando por aí. Eu gostaria que vocês pedissem a Deus, pastor Denilson, que já está aí, pedisse a Deus mais revelação para a gente continuar falando sobre esse tema de tristeza e de depressão. Eu tenho sentido de Deus que é a hora da gente, nós pastores, intensificarmos nessa semana essa palavra, essa direção aí sobre esse tema, sobre depressão, sobre tristeza, e buscar aqui temas bíblicos que possam orientar as pessoas sobre o perigo da depressão, sobre o perigo da tristeza. Então eu vou estar falando com vocês aqui daqui a pouquinho, quando os outros pastores entrarem, se eles entrarem hoje, né? A gente vai novamente voltar a falar sobre isso. Mas eu já gostaria de pedir ao pastor Denilson, que já está conosco aí, que começasse a pedir a Deus palavra, ministração, para a gente poder ministrar tanto aqui na live, como na nossa igreja. Lá em Magé, o Senhor abordar esse tema de tristeza e depressão, porque esses salmos, vamos voltar lá nos salmos novamente, nos salmos 42, isso tem um impacto muito grande. Eu gostaria que você, que ontem recebeu essa palavra, que ouviu a palavra do culto da manhã, né? Porque à noite quem ministrou foi o pastor Denilson já. Mas você que ouviu esta mensagem do culto da manhã, sobre o perigo da tristeza, da depressão, gostaria que você então compartilhasse um pouco do que foi essa palavra para você. Já chegou por aqui
a Bia, já chegou por aqui o pastor Gilberto. E eu gostaria muito da gente falar um pouco sobre o que foi essa mensagem de ontem, sobre depressão, sobre tristeza. Porque nós precisamos alertar o nosso povo desse perigo que é um inimigo invisível dentro da igreja. E esse salmo, ele é muito profundo, o Salmos 42, eu vou ler novamente aqui para vocês um pedacinho do salmo. O salmista Davi ele diz aqui, olha, no Salmos 42, versículo de número 5, por que está vida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Nós ministramos esta palavra ontem. Essa palavra continua tendo um impacto e hoje Deus continuou falando ao meu coração sobre ela, justamente por conta da decisão de Davi. A decisão de Davi de não aceitar justamente o quê? Estar abatido, estar triste, estar depressivo. Davi, ele se manifesta numa visão e ele pergunta para ele mesmo, peraí, que negócio é esse? Por que eu estou deixando isso acontecer? Esse foi o entendimento que Deus me deu hoje. Ele tomou, nesse versículo, ele diz assim, ó, por quê? Já viu quando alguém faz algo, alguém fala algo, e você vira para ele e diz assim, por que você está falando isso? Né? Alguém te dá, de repente, me desculpa aqui a expressão, né? Te dá um fora, né? Te trata com ignorância. Aí você vira para a pessoa e diz, olha, por que você está fazendo isso? Você quer uma resposta, correto? Essa condição sua de perguntar por que você está fazendo isso, é como se você não estivesse aqui concordando, aceitando com aquela colocação. Davi, ele vira e diz assim, olha, por que a minha alma está abatida? Por que você está assim? É como se ele estivesse conversando com ele mesmo, e isso é muito legal. Isso foi muito poderoso, isso foi muito forte no meu coração. Davi, ele começa a dizer, por que você está triste, minha alma? É como se ele estivesse falando para ele mesmo, peraí, que negócio é esse? Eu não vou aceitar essa tristeza na minha vida, não. Eu não vou aceitar essa depressão na minha vida, não. Veja, o Salmos 42, versículo de número 5, Davi está brigando com ele. Foi esse o entendimento que Deus me deu hoje. Davi começou a brigar com ele mesmo. Ele começou a dizer, peraí, pode parar. Que negócio é esse? Por que você está triste? Por que você, minha alma, por que você está sentindo essa tristeza? Davi, ele começa a lutar contra isso. Ele começa a ir contra esse sentimento de tristeza em não aceitar triste por conta de uma situação, de um problema. Hoje eu quero abordar com vocês, nesta palavra, e como eu disse, o pastor Gilberto já está conosco, como eu disse, pastores, eu quero pedir aos senhores que me ajude nesta semana, dentro desta revelação, a gente ministrar aqui nas lives e lá no altar do tempo sagrado sobre tristeza, sobre depressão, buscar direção de Deus para orientar o nosso povo. Porque não é uma nem duas pessoas que estão correndo perigo por não entender os Salmos 42, no versículo de número 5. A pessoa precisa entender, você está entendendo, pastor Denilson? Pastor Gilberto? As pessoas precisam entender que isso é perigoso. Que ficar num período de tristeza é perigoso. Então vai aqui mais uma vez esse recado, esse pedido meu. Acredito que seja um pedido do Espírito Santo para os senhores, para que os senhores possam me ajudar a ministrar nas lives palavras que vão falar sobre o perigo da depressão, o perigo da tristeza dentro da igreja, dentro da casa, dentro do casamento, dentro da vida dos filhos e assim sucessivamente. Porque Davi, ele começa brigando com ele mesmo. Ele começa dizendo, por que está abatida a minha alma?
Por que eu estou aceitando isso? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, lá em Mateus. No capítulo de número... Mateus, capítulo de número 16. Existem dois tipos de tristeza. A tristeza externa e a tristeza interna. E eu quero abordar esse tema com vocês hoje. Eu gostaria de pedir a todos que prestassem, por favor, não fique com o telefone e com a televisão ligada hoje. Não fique fazendo outra coisa. Eu peço a você, se tiver que fazer em 5 minutos, eu faço em 5 minutos. Mas eu peço a você que agora você se desligue de tudo. Porque essa revelação vai ser profunda para o seu coração e vai salvar pessoas. Abra agora, por favor, uma sala de vídeo. Abra nesse momento aí uma sala de vídeo. Enquanto eu estou transmitindo aqui para você, abra aí embaixo uma sala de vídeo, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Porque eu tenho certeza que nós vamos alcançar centenas e milhares de pessoas com essa palavra. Trazer um retrospecto para a vida do povo nesse período, nesse ano de 2020. Então, por favor, eu quero te pedir hoje, por favor, nunca te pedi isso. Mas hoje eu quero pedir. Se você assiste a live com a televisão ligada, desliga agora, por favor. Se você assiste a live e faz outra coisa, pare um momento, por favor. Porque eu quero falar do perigo da tristeza externa e da tristeza interna. A tristeza que nós vamos abordar hoje é muito importante que você entenda isso. Porque se você entender esse conceito aqui hoje, meu irmão, nunca mais você vai aceitar a tristeza dentro de você. Porque foi uma revelação profunda da parte de Deus. Tristeza externa e a tristeza interna. Mateus capítulo de número 16. Eu vou citar com vocês o versículo e vocês vão compreender comigo o que é claramente uma tristeza externa e uma tristeza interna a partir do exemplo de um homem. E que homem é esse? Nada mais, nada menos do que Pedro. O que é uma tristeza externa? É aquela tristeza que você ouve algo que te entristece naquele momento, mas você se recupera logo em seguida. Ok? Deu para entender? Vou explicar de novo então. O telefone tocou. Um amigo, um colega, um vizinho, alguém está doente. Tristeza externa. Veio de fora. Alguém te falou algo, esse algo provocou uma tristeza externa. Chegou a notícia de que nós vamos mandar algumas pessoas embora. Chegou a notícia de que roubaram o carro, roubaram o celular. Notícias, palavras que vêm que provocam tristeza externa. Vem de fora. Chega e provoca uma tristeza naquele momento. Mas você vai entender isso agora de uma maneira muito simples, muito simples. Essa tristeza, ela dura minutos. Ela dura 5, 10, 15 minutos, no máximo. Depois a pessoa, ela entende que ela precisa voltar para a vida dela. Ok? Recebeu a notícia que alguém está doente. Poxa, que triste. Mas ela não pode ficar o dia todo triste. Ela não pode ficar o dia todo agora depressiva. Por quê? Porque essa é uma notícia externa. É uma tristeza provocada de maneira externa. Eu ouvi, e isso naquele momento provocou uma tristeza. Porém, agora nós vamos falar da tristeza interna, que é justamente a perigosa. É justamente sobre ela que nós estamos abordando.
A tristeza interna é aquela em que a pessoa ela não sai daquele momento. Ela fica ali, ó, prostrada. Ela fica ali cabisbaixo. Ela fica ali se sofrendo com aquilo. Essa é a tristeza interna. Recebeu alguém está doente. A notícia de uma tristeza externa entra no ouvido da pessoa e a pessoa não se levanta. Não se levantando, ela dá margem justamente para o quê? Para a tristeza interna. A tristeza que entra dentro da pessoa e fica nela. Você está entendendo agora? Mateus, capítulo de número 16. No versículo de número... Vamos a partir do versículo de número 21 para você entender todo o texto. Porque você vai entender que Pedro estava fazendo algo bom. Uma coisa boa. Mas ele recebeu uma palavra muito dura. E ele é um homem da tristeza externa. O homem que ouve, se entristece, mas se levanta. Ele não deixa aquilo entrar no coração. Mateus 16, versículo de número... Desde então, começou a Jesus... Deixa eu explicar outra coisa aqui. Jesus também vai passar por um momento, e um ensinamento vem nesse versículo aqui, tá? Que Jesus estava vivendo uma tristeza no momento pelo que ele ia viver. Uma tristeza externa que não deixa entrar no coração dele também, ok? Prosseguindo comigo, por favor. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém. E olha o que ele diz. Vamos ler, por favor? Você está com a Bíblia? E padecer muito. O que é padecer, irmão? Ele ia apanhar, ele ia ser humilhado, ele ia sofrer. Ele começa a falar isso para os discípulos. Olha, eu preciso ir para Jerusalém e lá... Tenta imaginar, irmão. Alguém vira para você e fala assim, olha, você vai em tal lugar porque lá você vai sofrer. Você iria? Claro que não. Mas Jesus começa a preparar o coração dos discípulos. Tristeza externa. Jesus sabia que ia passar por um momento difícil, mas ele não deixou aquilo entrar onde? Dentro do coração dele. O versículo continua dizendo assim, olha, padecer muito dos anciões e dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e olha que diz, e ser morto. Ser morto. E a ressuscitar ao terceiro dia. Jesus sabia que ia sofrer, que ia padecer. Tristeza, o que, pessoal? Externa. Mas ele tinha uma certeza. E qual era a certeza? Eu não vou ficar nessa condição. Então ele não deixa isso entrar no coração dele. Olha que poderosa essa palavra. Quando uma pessoa não deixa aquela negatividade entrar no coração dela, é porque ela está dizendo claramente, eu não vou ficar prostrado nisso. Eu vou me levantar. Essa é a tristeza externa. Ela sofre o baque, mas ela se levanta. No versículo de número 22, olha aqui o exemplo de um homem chamado Pedro, que ouve uma palavra muito dura, e isso me chama a atenção. Porque a tristeza, ela vem justamente, na maioria das vezes, pelo aquilo que nós falamos para os outros, ou pelo aquilo que nós ouvimos dos outros. Versículo de número 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Agora, olha o que Pedro vai ouvir. Você está comigo? Desligou a televisão? Pelo amor de Deus, vem comigo que hoje vai ser poderoso essa revelação na tua vida. Versículo de número 23. Ele diz assim, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Jesus chamou Pedro de quê, pessoal? Jesus chamou Pedro de quê, meu irmão?
Jesus chamou Pedro de Satanás. Jesus falou uma palavra muito dura. Jesus falou uma coisa muito... Se ouvimos, que são duras de se ouvir. A Bíblia diz que Jesus virou para trás de mim, Satanás. Porque Jesus sabia que quem estava usando a boca de Pedro... Meu irmão, a tristeza externa, você consegue entendê-la dessa maneira. Você recebe uma notícia, algo te entristece, mas você diz assim, isso não vem da parte de Deus. Não é Deus que está falando isso para mim. Eu não vou deixar entrar no meu coração. Você está entendendo o negócio como é que é forte? Você está entendendo como é que é forte? Você tem logo a percepção de entender que quem está falando aquilo, quem está fazendo aquilo, quem está praticando aquilo com você, não está fazendo da parte de Deus. Foi duro. E ele disse assim, olha, quem está falando através da boca de Pedro não é o Senhor, é o maligno. A primeira lição que nós temos que aprender sobre a tristeza externa é justamente isso, identificar que por trás daquela pessoa tem algo maligno falando para nos entristecer. Queira você acreditar, não, o problema é seu. Eu estou aqui para te falar a verdade. Uma pessoa que quando começa a maltratar o outro, uma pessoa que começa, sabe, excomungar o outro, essa pessoa está falando da paz de Deus? Ah, pelo amor de Deus. Isso é tristeza externa. Isso é para você abrir os olhos logo e ver, opa, não é Deus que está falando isso. Não é Deus que está falando. E você tem que bloquear o seu coração, fechar o seu coração contra isso. Você não pode deixar isso entrar no seu coração. Porque se você deixar entrar, deixará de ser uma tristeza externa, ou seja, provocada por palavras, e vai se tornar uma tristeza interna. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou explicando? Eu ouço, me entristece, sim, me entristece. Mas eu não deixo entrar. Eu não deixo tornar uma tristeza interna. A paz, Andréia, a paz, Ricardo, Guilherme, outros irmãos que já passaram por aqui ao longo da mensagem, não deu para mim citar o seu nome. Você está entendendo o que eu estou te explicando, meu irmão? Eu tenho condições hoje de entender claramente o que Davi disse lá no Salmos 42:5. Por que estou triste? Vou deixar... Por que eu vou deixar isso ficar dentro de mim? A tristeza interna provoca o quê? Pressão alta, sono, tira o seu sono, provoca insônia, melhor dizendo, né? Tira o seu apetite, faz você ser ignorante com as pessoas que estão do seu lado. A tristeza interna faz você machucar as pessoas que gostam de você, que te amam. Tudo porque você aceitou. Oh, meu irmão, Davi disse assim, por que eu vou aceitar? Por que está triste a minha alma? Não, eu não vou aceitar. Por exemplo, aqui, meu amigo Ricardo acabou, é o último que aparece para mim aqui, por exemplo. Guilherme está aqui, mas eu não sei qual é o time do Guilherme. Mas o time do Ricardo, se eu não estou enganado, é Vasco. Né? Ele torce pelo Vasco. O Vasco ganhou. O que acontece? Ricardo fica alegre.
Quanto tempo dura essa alegria, Ricardo? Algumas horas. De repente, no outro dia, segunda-feira, no trabalho, você comenta ainda. Meu time ganhou, viu? Meu time ganhou. Mas depois de uma semana, você não está falando mais nisso. Por quê? Porque essa também foi uma alegria apenas o quê? Externa. Veio naquele momento, pá, provocou um impacto, mas acabou. Quando o time do Ricardo também perde, e olha que esse time perde a beça, não é verdade? O que o Ricardo faz? O que ele faz? Perdeu. Vou ficar aqui agora triste, jogado pelo chão, me enrolar na cama, cobrir a cabeça. Eu não consigo dormir. Meu time perdeu. Não, meu irmão, o Ricardo levanta no dia seguinte e vai embora para a vida. Ele precisa continuar a vida dele. Perdeu? Show. Ganhou? Show. Nós não podemos colocar as coisas externas dentro de nós. Não podemos permitir que essas tristezas venham ficar dentro de nós. Um tempo atrás aí, no final do ano, sei lá, Flamengo ganhou. Ei, eu sou campeão. Irmão, e agora? Alguém está falando mais alguma coisa nisso? Algum negócio desse? Ninguém está falando mais nada, irmão. Porque é uma alegria externa que vem e vai embora. Você está dando para entender? É uma alegria externa. Você está compreendendo? É assim que tem que ser. Vamos receber notícias que são notícias assim, tristes? Sim, vamos receber. Ela chega de maneira externa e vai embora logo. É isso que eu estou te explicando. Ela não pode ficar. Você entendeu a palavra, meu irmão? Entendeu ou não entendeu? Você compreendeu agora o segredo? Compreendeu? O segredo é justamente não deixar que a tristeza externa entre e se torne interna. Eu tenho lutas na minha vida, meu irmão. Eu tenho dias difíceis. Mas todo dia quando eu acordo, eu agradeço a Deus por mais um dia. Sabe por quê? A oportunidade de vencer o que eu não consegui de repente vencer ontem. Deus me deu com a vida. E eu não quero de maneira nenhuma perder essa oportunidade que Deus me deu. Amanhã é um outro dia. É tempo de você largar a tristeza interna e partir para dentro daquilo que você quer em nome de Jesus. Você entendeu a palavra? Que você possa refletir sobre isso. É um pedido que eu fiz aos pastores. Eu não sei se for a vontade de Deus no coração de vocês, se vocês receberem a revelação para pregar nessa linha durante essa semana. Amém. Eu acredito que Deus pode usar muito a vida dos senhores ainda com as mensagens que vão vir através dessa linha de pensamento, tá? Mas não estou aqui, mas eu vou continuar um pouco mais ainda nessa linha. Até porque amanhã já vai ser outros pastores que vão pregar. Na quarta-feira eu vou pregar, então eu vou voltar na quarta-feira trazendo mais uma direção de Deus aí nessa linha, em nome de Jesus. Ok, meus irmãos? Eu quero convidar você a fazer a oração comigo. Vamos orar? Eu quero agradecer a Deus pela vida da dona Rosana, que completou mais um ano de vida. Uma mulher guerreira, uma mulher abençoada da parte de Deus. Ontem, a Bia, ela completou mais um ano de vida. Parabéns para a Bia, que ontem completou mais um ano de vida. Infelizmente, o pastor Gilberto e a Tatiana e a Bia fizeram aquele churrasco lá e não me chamaram, mas tudo bem. Eu vou dar um desconto por causa da pandemia.
Ricardo, ficamos lá esperando, né, Ricardo? A gente não foi lá pro churrasco lá na casa da Bia, lá pelo aniversário da Bia. A gente ia passar pegando a Glorinha, a Rosângela, mas essa história de pandemia tá atrapalhando tudo. Você tá entendendo? Elisângela ia vir lá do Laranjal correndo para participar desse churrasco de carne moída no espeto do palito de dente. Todo mundo ia participar desse churrasco, ia ser uma bênção. Mas fica para a próxima, vai passar, essa situação vai passar e nós com certeza vamos estar juntos, unidos e em o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus, já estamos com meia hora de programação, como passa rápido. Uma palavra revelada para a sua vida. Fale com Deus comigo. Senhor, em nome de Jesus. Ser, meu Pai, instrumento do Senhor. Como é bom poder ter a bênção do Senhor sobre a nossa vida. E ser agraciado com mais uma palavra da parte do Senhor para nós. Senhor, ser conosco nesta caminhada. E aquilo que nós não conseguimos vencer hoje, permita-nos amanhã lutar novamente pela vitória, Senhor. Mas o importante para nós é que, ganhando ou perdendo, sabemos que o Senhor sempre está conosco. Obrigado, pois até aqui nos ajudou o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Bebam todos em nome do Senhor. É mesmo, Ricardo. Mudaram o endereço. Quero dar um abraço aqui para minha amiga, dona Andréia. Eu espero que a senhora já esteja bem, querida. Estamos sentindo falta da senhora nos nossos cultos. Sabemos que por um motivo também de pandemia, a senhora precisou aí se guardar um pouco de um resfriado, mas o nosso coração ainda continua batendo forte. Amamos a senhora, amamos a sua família, tá? E que Deus esteja abençoando aí a vida de todos vocês. Amanhã nós vamos ter outra ministração aqui à noite. Um dos pastores vão estar. Eu volto quarta-feira a partir das 7 horas, 7h30 da noite, lá do Templo Sagrado, na rua Abílio José de Matos, 1721. Que Deus abençoe a todos. Lembre-se, a tristeza tem que ser apenas externa, não interna. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tchau, tchau, tchau.